Ei, você aí, você está cansado de aprender o básico? Você sempre aprende só o básico e não consegue fazer algumas questões quando pega um conceito mais difícil? Cara, eu te entendo, muita pessoa passa por isso. Então nessa aula eu fiz o seguinte para você, eu expliquei o básico, eu expliquei aquilo que eu tô falando nessa aula, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Eu expliquei também um pouco mais aprofundado, que eu analisei os gráficos com você. Eu também trouxe tabela com valores para você ter uma ideia como que funciona também os valores de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. E eu trouxe um aprofundamento incrível para você, que é o diagrama de fases. E esse aprofundamento ele foi o responsável para conseguir te ajudar a resolver uma questão da FUVEST. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final dessa videoaula, que eu tenho certeza que ela vai te agregar não só em um ponto, mas sim em vários, beleza? Então faz o seguinte, bora pro vídeo, vai? Vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai trabalhar a respeito dessa playlist maravilhosa, a gente vai dar continuidade a ela. Essa playlist incrível que eu tô preparando para você, que é a playlist de quê? A playlist de Química Básica, tranquilo? Se você estiver acompanhando essa playlist à risca, você sabe muito bem que na aula anterior a gente trabalhou o quê? Exatamente, estados físicos da matéria e suas transformações. Nessa aula a gente percebeu o quê? A gente prestou atenção em relação à energia cinética, temperatura, como que tem a organização em cada estado físico, como que ocorre a transformação, como que a energia cinética está envolvida nessa transformação. E agora a gente vai dar um enfoque bem maior em questão de quê? Da energia cinética e da temperatura, para a gente falar do quê? Das mudanças de temperatura que vão impactar na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Tranquilo? Eu estou falando sobre esses assuntos em algumas aulas anteriores, já vim mencionando eles e agora vocês vão entender de fato o que são eles e como eles impactam. Tranquilo? Mas antes de começar essa aula, eu peço que você aí que não é inscrito ou inscrita, deixe a inscrição aqui embaixo, que isso me ajuda demais. É de graça pra você, mas pra mim ajuda de maneira incrível a divulgar o meu trabalho e alcançar muito mais pessoas aqui no YouTube e conseguir ajudar de maneira gratuita. Deixe seu like aqui também e comenta, por favor, que isso também me dá um feedback maravilhoso, ok? Agora vamos pro vídeo. Olha aqui, primeiro ponto que a gente vai trabalhar a respeito, temperatura de fusão. O que a gente tem que saber? Aqui eu coloquei a definição pra você, olha aqui, ó. A temperatura de fusão aqui é a temperatura necessária para uma substância passar do seu estado sólido para o estado líquido. Se você estiver acompanhando essa playlist, você já sabe que substância é um conceito um pouco vago. Por quê? Porque eu tenho substância pura, eu tenho substância simples, eu tenho substância composta. Só falar substância eu não estou dizendo muita coisa. Tudo bem, se eu quisesse especificar muito mais, eu teria que utilizar outro termo, como por exemplo, uma substância simples, uma substância composta, uma substância pura, certo? Eu teria que utilizar algum desses termos para conseguir especificar melhor. Mas voltando, praticamente isso daqui é o seguinte, olha, a temperatura de fusão ela é o quê? Aquela temperatura que eu vou ter que atingir para passar uma substância do estado sólido para o estado líquido. Ai meu Deus, mas como assim? Calma lá. Pensa comigo, você tem um ferro, certo? Tem uma barra de ferro. Aí você quer ter um ferro líquido. O que você faz? Você vai ter que aquecer aquele ferro. E se você aquece aquele ferro, ele só vai atingir o estado líquido após o quê? Após ele chegar na temperatura de fusão e passar ela. Porque quando ele atinge a temperatura de fusão, ele vai já ter a temperatura e a energia cinética necessária para conseguir fazer o ferro ele passar do estado sólido para o estado líquido. Tranquilo? Quando a gente trabalha aqui a respeito da temperatura de ebulição, a gente já trabalha em relação ao seguinte, a gente passar de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Simplesmente isso. Aqui vai ser a temperatura necessária para a gente conseguir fazer essa mudança. Por quê? Porque nessa temperatura eu vou ter a temperatura e a energia cinética necessária para conseguir fazer essa mudança. Lembrando que temperatura de fusão e temperatura de ebulição, a gente faz o quê? A gente tem uma delas para cada substância. Ou seja, a temperatura de fusão e ebulição do ferro, ela é diferente da temperatura de fusão e ebulição da água, por exemplo, como também é diferente da do alumínio, como também é diferente da do estanho, da do nitrogênio, por exemplo. Exatamente, o nitrogênio também tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Então faz o seguinte, para você entender um pouco mais sobre esses valores, eu vou trazer já nessa próxima lousa uma tabela com vários valores para você ficar muito mais craque nesse assunto, tranquilo? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com essa tabela para vocês. Fala pessoal, então aqui eu tô com aquela tabelinha marota que eu falei pra vocês que eu ia trazer. E olha aqui, eu não expliquei na lousa anterior, mas já estava escrito lá, então eu espero que vocês tenham lido que ponto de fusão a gente pode representar também como PF, para ficar abreviando e não ficar escrevendo ponto de fusão a todo momento. Ponto de ebulição eu coloquei lá entre parênteses também, que a gente representa como PE, certo?
ponto de ebulição. E todos esses valores que a gente vai trazer aqui na tabela estão em o quê? Em graus Celsius. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer a substância para você, depois eu vou falar o ponto de fusão da respectiva substância e depois o ponto de ebulição também da respectiva substância. Aí é nesse momento que você olha para essa tabela e você percebe a importância que tá tendo essa playlist. Porque olha aqui, tá vendo essa palavra, substância? Eu já tenho uma aula maravilhosa aqui no canal para você, que você entende tudo que você precisa saber sobre substância. Se você não assistiu, clica aqui e assiste depois dessa aula porque ela é muito importante. É difícil você achar uma questão só de substância, porém esse termo ele aparece muito na química e é muito interessante que você saiba de fato o que ele é, beleza? Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar é o metano. A gente sabe que o gás metano tem o quê? Tem um ponto de fusão igual a menos 183 graus Celsius. Cara, isso é muito baixo. Você consegue imaginar menos 183 graus Celsius? A gente a 5 graus Celsius, a gente já sente um frio danado. Imagina ser uma temperatura mais negativa do que menos 100 graus Celsius. Cara, isso é muita coisa. Então, desse modo, é muito difícil a gente conseguir achar metano sólido, tranquilo? Por quê? Olha aqui, como a gente tem, pra gente ter ele no estado sólido, o que? A gente vai ter uma temperatura que tem que ser menor do que esse ponto de fusão. Por quê? Porque acima dessa temperatura aqui, ele já fez a transição. Porque essa temperatura é a temperatura de fusão. Ou seja, em temperaturas iguais e acima a essa, já começa a ter a transformação do estado da matéria, do estado sólido para o estado líquido, tranquilo? Então, para a gente achar metano no estado sólido, tem que ser mais negativo do que 183 graus Celsius, ok? E a gente pensa, olha aqui, ó, o ponto de ebulição, ou seja, para a gente conseguir passar do estado sólido pro estado gasoso, a gente tem que ter o quê? Menos 162. Aí a gente pensa o seguinte, olha isso aqui, lembrando que a gente está trabalhando com valores negativos, ou seja, esse valor aqui, ele é maior do que esse. Por quê? Porque esse é mais negativo do que esse. É praticamente assim que a gente trabalha. E nessa temperatura aqui, é uma temperatura extrema ainda. Menos 162 graus é uma temperatura muito negativa, certo? Então também o que acontece? Nessa temperatura já passa do estado sólido para o estado líquido. Na temperatura que a gente vive normalmente aqui no Brasil é em torno de 25 graus Celsius, que é uma temperatura ambiente. E cara, em uma temperatura ambiente já passou muito mais do que menos 162 graus Celsius. Ou seja, em temperatura ambiente a gente já consegue passar pelo ponto de ebulição do metano. Por isso que você ouve tanto falar no gás metano. Por quê? Porque em temperatura ambiente ele já se encontra em gás. Pelo fato de quê? Pelo fato de ele já ter passado pelo ponto de ebulição daquela substância. Vamos ver aqui com outras substâncias? Então olha aqui, ó, a água, o ponto de fusão da água ela é 0 graus Celsius. Ou seja, em 0 graus Celsius você já consegue fazer o quê? Passar a água do estado sólido para o estado líquido. Aí você pode pensar assim, mas calma lá, eu sempre ouvi falar que com 0 graus Celsius a gente começa a congelar a água. Exatamente, por quê? Porque de 0 graus Celsius para cima, ou seja, temperaturas maiores que 0 graus Celsius, a gente passa o quê? Do estado sólido para o líquido, ok? Se a gente começa a baixar a temperatura, temperaturas menores que 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, a gente começa a fazer o seguinte, aqui a gente tem uma temperatura que ela não é suficiente, e se a gente não tem uma temperatura suficiente, indica também o quê? Que a gente não tem uma energia cinética suficiente para quê? Para a gente conseguir manter a água no estado líquido, certo? Então o que acontece? Nessa temperatura ela já começa a fazer o quê? Ela já começa a manter, já começa a passar a água do estado sólido para o estado líquido. Se a gente tem uma temperatura menor do que essa, o que acontece? A gente vai voltar pro estado sólido. Por quê? Porque aí no caso a temperatura ela não vai ser suficiente para manter a substância no estado líquido. A gente vai conseguir já ter passado ela do estado líquido para o estado sólido. Então, temperaturas abaixo dos pontos de fusão, a gente já tem uma substância sólida. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse aqui menos 185, 184, enfim, a gente já teria o quê? A gente já teria uma substância sólida, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí vamos lá. O cloreto de sódio, o NaCl, é aquele sal que você usa na sua cozinha, o sal que você usa para cozinhar. O que acontece? O ponto de fusão dele, ou seja, para você conseguir passar ele do estado sólido para o estado líquido, você precisa ter uma temperatura de quê? De 801 graus Celsius. Rapaz, aí já é muito quente, beleza? Levando em consideração que o nosso forno doméstico, forno de cozinha, a gente coloca lá nos 220, 240 graus Celsius no máximo. Olha isso aqui. 801 graus Celsius. Então, para você pegar aquele sal e deixar ele no estado líquido,
rapaz, vai dar um trabalhinho, tá? Porque a temperatura de fusão dele, o ponto de fusão dele é muito alto. Assim como para você deixar ele no estado gasoso, exatamente, você consegue deixar o NaCl, o sal da sua cozinha, no estado gasoso. Mas olha o tanto de temperatura que você tem que fornecer. 1413 graus Celsius. Isso daqui também é muito quente. Olha aqui, o alumínio, para a gente conseguir passar o alumínio, aquela panela de alumínio, do estado sólido para o estado líquido, 660 graus Celsius. Então é por isso que você pode deixar a panela de alumínio à vontade no fogo do seu fogão, que não vai derreter, certo? Porque olha a temperatura de fusão dela, é muito mais alta do que a temperatura que o fogo do seu fogão vai conseguir chegar, beleza? Isso daqui é muito importante, olha a aplicabilidade, porque o alumínio, eu quero que vocês saibam o seguinte, o alumínio, ele auxilia no desenvolvimento do Alzheimer no indivíduo, se você ingere grandes quantidades ao longo da sua vida de alumínio, certo? E aí o que acontece? Se você tivesse um ponto de fusão do alumínio, por exemplo, se fosse tipo, sei lá, 80 graus Celsius, não é 660, mas finge que é 80. O que acontece? Conforme você fosse aquecendo lá no seu fogo, ele ia começar a passar para o estado líquido. E também não ia fazer sentido fazer uma panela dele, concorda? Porque a panela ia se desfazer, ia misturar com a comida e a gente ia acabar comendo alumínio. E se a gente comesse alumínio, ia ter um problema muito gigantesco com Alzheimer, tranquilo? Então, dessa forma, por isso que se torna um pouco mais seguro utilizar a panela de alumínio, pelo fato de o ponto de fusão dela não permitir que ela passe diretamente, pelo menos não por esse ponto, para nossa comida, tudo bem? Então vamos lá. Para você passar o alumínio para o estado gasoso, ou seja, o ponto de ebulição dela, 2056 graus Celsius. Cara, é muita coisa, certo? Mas aí você está falando também de ter alumínio gasoso. Essa é a temperatura necessária. Para a gente falar aqui agora do mercúrio, agora já tem outro ponto, olha. O mercúrio ele tem o quê? O ponto de fusão menos 38,87 graus Celsius. Ou seja, acima dessa temperatura já está no estado líquido, já passou do estado sólido para o líquido. Abaixo dela, o que acontece? Você já está no seu estado sólido, tranquilo? Se a gente está aqui com menos 37, por exemplo, a gente já está no estado líquido, tranquilo? Então, levando em consideração que na temperatura ambiente é 25 graus Celsius, a gente tem o que? Ele aqui na temperatura ambiente, então a gente tem ele no estado líquido, beleza? Para a gente ter agora um ponto de ebulição, aí a gente já tem que elevar a 356,9 graus Celsius. E calma lá, você tá vendo essa palavra aqui, ó? Você tá vendo esse elemento químico mercúrio? Lá no seu termômetro, pelo menos os termômetros antigamente, eles tinham um mercúrio, certo? Eles tinham um mercúrio líquido. E olha como que isso acontece. Por que que ele estava líquido? Por quê? Porque ele tinha uma temperatura maior que é o ponto de fusão. Mas a temperatura ambiente ela não é a suficiente para conseguir atingir o ponto de ebulição. Agora vem comigo aqui, olha. Eu coloquei aqui um sistema para você que ele vai te trabalhar da seguinte maneira. Como que isso daqui vai funcionar? Para você ter uma substância no estado líquido, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que a temperatura de fusão, ela vai ter que ser necessariamente menor que a temperatura ambiente. Por quê? Quer dizer então que a temperatura ambiente ela é maior que a temperatura de fusão. Desse modo, o que acontece? Se a gente tem uma temperatura maior que o ponto de fusão, a gente já consegue passar a substância do estado sólido para o estado líquido. Então é por isso que para você ter uma substância líquida na temperatura ambiente, você tem que ter a temperatura ambiente maior que a temperatura de fusão. Mas para ela permanecer no estado líquido, essa temperatura ambiente, ela tem que ser menor que a temperatura de ebulição, porque senão ela estaria no estado gasoso. Tranquilo? Então aqui no caso, temperatura de fusão menor que a temperatura ambiente, que é o TA, e menor também que a temperatura de ebulição, certo? Então, nesse caso, a gente tem o estado líquido. Quando isso acontece, aqui, ó, a temperatura de fusão, ela é menor que a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e 25 graus Celsius é menor que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, que é 356,9. Então, nesse caso aqui, o mercúrio, ele é estado líquido na temperatura ambiente. Para a gente ter um sólido na temperatura ambiente, a gente tem que ter o seguinte, a temperatura ambiente, ela não vai poder ser maior que a temperatura de fusão. Lembra que eu te falei? Quando a temperatura for menor que a temperatura de fusão, ela vai permanecer no estado sólido. Então é praticamente isso. Se a gente tem uma temperatura ambiente menor que a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão, a gente vai ter uma substância já no estado sólido. Como que eu posso te afirmar isso? Porque a temperatura de ebulição, necessariamente, ela tem que ser maior que a temperatura de fusão. Por quê? Você lembra que eu te falei lá para estar no estado gasoso, as moléculas elas têm que ter uma energia cinética muito maior? Então é praticamente isso. Se você não assistiu isso, eu estou deixando essa aula aqui para você, que ela é muito importante, que eu faça a relação da energia cinética com os estados físicos. Bem, para estar no estado gasoso, então, é o seguinte, óbvio que a temperatura de fusão ela já vai ser menor que a temperatura de ebulição, como eu comentei com vocês, e a temperatura ambiente ela tem que ser maior
que a temperatura de ebulição, porque temperaturas maiores que a temperatura de ebulição já passa do estado líquido para o estado gasoso. Então é praticamente isso daqui. Anota que isso é muito importante. Tranquilo? Então olha aqui, ó. Sempre você pode conferir aqui que o ponto de fusão, todos esses são menores que o ponto de ebulição. É praticamente isso, cara, beleza? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com mais uma lousa maravilhosa para você. Então agora a gente vai trabalhar a respeito das análises gráficas. A gente vai analisar gráfico aqui com vocês, para vocês conseguirem entender como que isso daqui também pode ser cobrado em vestibular. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre as curvas de aquecimento. Por quê? Porque conforme a gente vai aquecendo, a gente vai conseguir analisar como que acontece a mudança dessas substâncias, tranquilo? Aqui eu tenho um gráfico para uma substância pura e aqui eu tenho um gráfico para uma mistura. Se você assistiu aquela aula de mistura, você já viu esses gráficos na sua vida, você já conseguiu uma analisada e já sabe muito bem como que vai fazer para a gente analisar isso daqui. Porém, mesmo se você assistiu aqui, você pode perceber que tem pontos que são diferentes e aqui eu vou trabalhar com um assunto mais aprofundado, que eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar. Vamos lá então. Primeiro gráfico aqui, substância pura. Eu já vou assumir que você saiba esse conceito, então não vou explicar de novo por quê? Porque isso já foi aplicado em aula anterior, que se você não assistiu, tá deixando aqui novamente para você conseguir assistir ela. Vamos lá. Para aqui em gráficos de substância pura a gente tem o quê? Que vai ter aqui, olha, tá vendo aqui, olha? Ele tem um estado constante. Ou seja, antes desse estado aqui, olha, eu tinha o quê? A substância no estado sólido. Aí eu comecei a aquecer, certo? A temperatura começou a aumentar conforme eu passei o tempo. Então eu comecei a aquecer e essa substância do estado sólido, do nada, ela fez aqui, ó, a temperatura ela parou de aumentar. Mas como assim? Quer dizer então que eu estava aumentando, a temperatura parou de aumentar e depois voltou a aumentar? Exatamente, cara. Por quê? Porque conforme eu estava aumentando, beleza, a gente estava com sólido aqui na temperatura menor que a temperatura do ponto de fusão. Ou seja, não era uma temperatura necessária para conseguir fazer essa mudança de estado físico. Ela não ia mudar de estado sólido para o líquido antes da gente atingir essa parte constante. Quando a gente atingiu essa parte constante é o quê? Que estava mudando do estado sólido para o estado líquido. Ele não muda de uma hora para outra. Não é assim, você colocou, atingiu a temperatura, pá, mudou. Não, não é assim. O que acontece é o seguinte, vai acontecendo de maneira gradual. Você atingiu aquilo, vai mudando de modo que mude totalmente aquele sistema. E a partir do momento que mude totalmente o sistema, a temperatura ela volta a crescer, certo? Ela volta a crescer e a gente vai ter aqui uma substância só no estado líquido. Ou seja, a gente tem uma substância no estado sólido, atingiu o ponto de fusão, a temperatura de fusão, ela parou de crescer, começou a coexistir tanto sólido quanto líquido. E aí o que acontece? O sólido nessa temperatura, o sólido ele foi totalmente passado do estado sólido para o líquido. E aí a gente teve somente o líquido. E a gente continuou aquecendo, foi subindo. Aí depois apareceu outra parte constante. E nessa parte constante, a gente viu o quê? Que tinha líquido mais vapor. Ah, mas espera lá, por que não gasoso? Calma que na lousa que vem eu vou te explicar qual que é a diferença de vapor e gás. Tranquilo? Vamos lá então. A gente tinha aqui o quê? Que estava coexistindo o líquido e o vapor ao mesmo tempo. Do mesmo modo que estava conseguindo aqui coexistir o sólido e o líquido. E nesse ponto é o quê? Que a gente atingiu a temperatura de ebulição. Aqui estava aumentando a temperatura aqui do líquido porque não tinha atingido ainda a temperatura de ebulição. Mas aí a partir do momento que atinge ela, ele vai convertendo aos poucos e quando converter totalmente o líquido em vapor, aí tem o quê? A gente continua a aumentar a temperatura, conseguir ficar aqui somente vapor. Tranquilo? Então nessas partes constantes a gente tem primeiro a temperatura de fusão e depois a temperatura de ebulição. Então se o exercício não te desse isso e perguntasse onde que tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o que você tem que fazer? Exatamente, primeiro a de fusão, depois a de ebulição. Tranquilo? Isso já expliquei o porquê na lousa anterior. Isso se dá pelo quê? Porque esse daqui é uma substância pura. Uma substância pura a gente tem essas partes constantes, já expliquei isso naquela aula. Aqui agora a gente vai falar de mistura. De misturas a gente tem mais de um ponto de fusão. Por quê? Na substância pura só tem uma substância atuando. Na mistura a gente tem duas ou mais substâncias atuando. Então vai ter uma mistura também do ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que causa isso daqui? Não vai ficar mais constante, vai ter uma variância. Então o que acontece? A gente tinha aqui no estado sólido subindo, aí de repente ela estava subindo nesse grau aqui, ó, certo? Aí o que acontece? Ele fez assim, ó, subiu para cá. Nesse ponto que fez essa diminuição aqui, teve uma queda no subimento, o que aconteceu? Eu estou passando aqui do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse ponto aqui, a gente está coexistindo tanto no estado sólido
quanto no estado líquido. E aqui a gente chama que esse período inteiro aqui é a temperatura de fusão. Aqui é a temperatura de fusão inicial e aqui é a temperatura de fusão final, porque aqui começa a passar do estado sólido para o líquido e aqui termina. Aí depois tem todo o líquido, certo? Porque consegui converter todos os sólidos em líquidos. Subiu novamente. Aí aconteceu o quê? Ela caiu de novo. E quando ela cai de novo é porque o quê? Porque a gente conseguiu já atingir aqui a temperatura de ebulição inicial. E aí já começa a passar parte da nossa mistura aqui, a gente já consegue começar a passar ela de quê? Do estado líquido pro vapor. E aqui começa a coexistir líquido e vapor. De modo que depois que eu consiga atingir primeiro o ponto de ebulição inicial, depois eu vou atingir o ponto de ebulição o quê? Exatamente, o ponto de ebulição final. E quando eu atingir isso daqui, o que acontece? Já passei toda a minha substância do estado líquido pro vapor e aqui a gente só tem vapor e sucesso no norte. Tranquilo? Então é praticamente isso daqui. A gente tem que saber isso. Substância pura, a gente tem constante aqui e primeiro vem a temperatura de fusão, depois a ebulição. Aí nesse ponto aqui a gente pensa o seguinte, na mistura, quando a gente não tem constante, ou seja, a gente tem uma variância aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter aqui a temperatura de fusão primeiro, temperatura de ebulição, normalmente. Só que a gente vai ter a temperatura de fusão inicial e a final, certo? Porque a gente está mudando aqui, começa aqui e termina aqui. Não é que nem aqui, que começa aqui e termina aqui ao mesmo tempo. E aqui a gente tem também a temperatura de ebulição, que a temperatura de ebulição começa aqui e termina aqui. É simples assim. Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com um aprofundamento maravilhoso para você. Ai meu Deus, mas o que é isso que eu coloquei na lousa pra você? Olha pra isso daqui, não se assusta, eu sei que é difícil, eu sei que ele é assustador, não é nada amigável, mas você vai ver que é fácil desvendar esse carinha aqui e que ele é muito útil na sua vida, beleza? Confia em mim e vem que vai dar sucesso. Esse carinha aqui ele é chamado de diagrama de fases. O que acontece? Esse cara ele funciona da seguinte maneira, você vai pegar um ponto nele, ele vai te falar qual que vai ser o estado físico da sua matéria, como que ele vai estar, no caso, tanto variando a pressão quanto a temperatura. Mas calma lá, como assim? Varia a pressão, vai variar o estado da minha matéria também? Cara, vai. É por isso que é importante você também ter entendido a parte de pressão, que eu tô deixando aqui pra você também uma videoaula que eu fiz, caso você não tenha assistido ainda. É muito importante que você também entenda, de fato, o que é pressão. Como eu disse, os conceitos de química básica, elas vão complementando para você entender conceitos futuros, tranquilo? Então vem comigo. Como que isso daqui funciona? Você tá vendo que aqui eu tenho vapor, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho sólido e aqui eu tenho um fluido supercrítico? Calma lá, vem comigo então, olha. Você pensa comigo assim, olha. Quando tiver nesse caso aqui, a minha substância vai estar no estado sólido. Quando eu tiver nesse estado aqui, ela vai estar no estado líquido. E quando tiver aqui, ela vai estar no vapor. Tranquilo? Quando eu tiver ele aqui, ele vai estar no fluido supercrítico. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar logo o que é isso, que eu tenho certeza que também não é nada intuitivo só falar e tentar adivinhar o que é um fluido supercrítico. Vamos lá, aqui é o seguinte, olha, a gente pegando aqui na pressão de 1 atm, se você assistiu a aula lá de pressão que eu deixei pra você, você já sabe que 1 atm é o quê? É a pressão a nível do mar, é a pressão que praticamente a gente vive, certo? Aqui no Brasil. Por quê? É difícil, vai variar um pouco pra cima ou um pouco pra baixo, dependendo do lugar onde que você mora, mas é muito pouco, então pode arredondar pra 1 atm que não vai dar erros significativos. Então o que acontece? A gente sabe muito bem aqui, olha, se a gente seguir esse tracejado que eu fiz pra você, eu vou atingir aqui o meu ponto de fusão, o meu PF. E se eu pegar aqui, nesse exato ponto, a gente tem a transição de quem? Do estado sólido para o estado líquido. Tá vendo como que isso funciona? Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido. Nesse exato ponto, ou seja, nesse ponto, com essa pressão e com essa temperatura, eu vou ter o quê? A mudança do estado sólido para o estado líquido, ok? Esse daqui é o nosso ponto de fusão. É assim que eu consigo identificar ele no nosso diagrama de fases. Quando eu sigo aqui, venho aqui, P, ponto de ebulição. Eu tenho então que nessa pressão, na pressão de 1 atm, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius, ele vai passar da minha substância estado líquido para o vapor, que é tudo isso daqui, ele tá no vapor, tranquilo? Então é assim, ó, atingiu esse ponto, a gente tem a pressão e a temperatura para conseguir passar ele do líquido. Assim como se eu quisesse, por exemplo, pegar uma pressão aqui, eu conseguiria também achar a temperatura necessária para conseguir fazer essa mudança. Eu conseguiria, por exemplo, aqui, ó, 0,88. A gente conseguiria também achar o ponto de fusão dela e o ponto de ebulição dela também tranquilamente. Se você analisar aqui, eu tenho o seguinte para você, eu tenho um PT. O que é esse PT? Não é nada político, fica tranquilo. Isso daqui é um ponto triplo. Cara, se eu te falar que nesse ponto aqui, você vai ter 3 estados físicos coexistindo. Você vai ter tanto no vapor, quanto no sólido,
quanto no líquido. É uma loucura, é uma doideira. Eu tenho certeza que isso daqui não é nada normal de se entender, nada normal de se ouvir falar, que vai ao mesmo tempo existir vapor, vai existir sólido e vai existir líquido. Mas se você estiver duvidando do que eu tô falando, vai no YouTube, escreve assim, ó, ponto triplo experimentos. Você vai ver os experimentos que o cara coloca, ele fica mudando, cara. Tá lá, uma hora ele tá no líquido, uma hora ele tá no sólido, aí depois já começa pra vapor e começa a ficar nesse esquema. Ele vai mudando e você consegue visualizar isso a olho nu, tranquilamente. É uma experiência muito bacana de você ver, então vale muito a pena você dar uma pesquisada esse daqui no YouTube. Esse daqui é o ponto triplo, por quê? Porque nessa condição aqui eu vou ter uma pressão e uma temperatura que vai ter aqui o meu ponto triplo, ok? Que é o ponto que vai coexistir os três estados. E aqui eu vou ter uma pressão de 6,10 a menos 3 atm, a temperatura de 0,01 graus Celsius, tranquilo? Eu vou ter um último ponto aqui para falar, que é o PC. Esse PC aqui, cara, ele vai funcionar da seguinte maneira, ele é o ponto crítico. A partir disso daqui, se a gente aumentar mais a temperatura e pressão a respeito nesse ponto aqui, se eu continuar aumentando a pressão e também aumentar a temperatura, cara, sabe o que vai acontecer? Não vai mais existir um estado físico bem definido para ele. A gente vai chamar então de fluido supercrítico, que é o quê? Quando a gente não consegue mais distinguir o estado físico dele. Ele está nesse esquema aqui do fluido supercrítico. Então é quando a gente tem uma pressão e uma temperatura mais elevada que esse ponto crítico. Tranquilo? É praticamente isso. Aqui eu coloquei um guia para você entender. O PC é ponto crítico, T é temperatura de ebulição, nesse caso aqui em 1 atm, que foi onde eu coloquei, e o PF é ponto de fusão em 1 atm, beleza? PT ponto triplo. Aí eu te falei no início dessa aula e também na aula anterior que eu ia te diferenciar para você vapor de gás. Tranquilo? Vem cá, olha. Vapor é o quê? É aquilo que liquefaz aumentando a pressão ou a temperatura. Um ou outro, não os dois ao mesmo tempo, certo? Liquefaz é o que? É condensa, é que eu passo do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, eu consigo passar ele do estado gasoso para o líquido, eu consigo condensar ou liquefazer, que é a mesma coisa, de maneira muito fácil. Basta eu aumentar a pressão ou eu diminuir a temperatura que eu já consigo. Um gás, ele já tem uma propriedade diferente, que é o que? Ele liquefaz eu aumentando e diminuindo a temperatura, os dois ao mesmo tempo. Então é uma mudança mais difícil de acontecer, beleza? Então é praticamente essa daqui a diferença. Agora vai o seguinte, agora eu vou voltar com um exercício para você que eu tenho certeza que vai te ajudar no vestibular. Tranquilo? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com um exercício para você. Bem, pessoal, então aqui é uma questãozinha da FUVEST, que é o vestibular próprio da USP. É uma questão da segunda fase dela. Para quem não sabe, ela é composta por duas fases. A primeira é aquela prova objetiva de marcar xizinho e a segunda é aquela prova dissertativa que a gente tem que escrever para responder ela. Bem, vamos lá, vou ler a questão aqui com vocês. Acredita que os cometas sejam bolas de gelo que, ao se aproximarem do Sol, volatizam parcialmente a baixa pressão do espaço. Qual das flechas do diagrama a seguir corresponde à transformação citada? O ponto que você tem que saber aqui é a palavra volatização, que é o quê? É passar para o estado o quê? Gasoso. Exatamente. Você que está assistindo essa aula, que você viu a aula de propriedades da matéria, você já sabe o que é isso. Eu dei aquele exemplo lá do álcool falando que ele é volátil, que ele já passa para o estado gasoso a temperatura ambiente. Tranquilo? Então nesse caso aqui a gente sabe que tem uma bola de gelo, ou seja, gelo é o que? É o estado sólido da água, tranquilo? Então nesse caso a gente tem o que? A gente tem água no estado sólido e a gente vai passar ela para o estado gasoso. Acabou o exercício, cara. É só isso que ele está pedindo. Olha que molezinha. Então qual das setas que eu estou passando do estado sólido para o gasoso? É a seta C. Então se é a seta C, é a flecha C, eu já consegui saber qual que é a minha resposta da questão. Olha que simples assim. E olha como essa playlist ela tá te ajudando. Se você não tivesse assistido aquela aula de propriedades da matéria, às vezes você não saberia o que é uma volatização, você não saberia o que é volátil. Se você não soubesse isso, você não saberia que ele está passando aqui, no caso, para o estado gasoso. E como eu tinha antes do estado sólido, que é o gelo, eu estou passando do estado sólido para o gasoso. Portanto, é a flecha C. Bem, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Eu peço desculpa por essa aula ter ficado comprida, mas preste atenção no tanto de coisa que você aprendeu e o quão foi produtiva para você. A gente aprendeu desde teoria até aprofundamento. A gente pegou a base, aprendeu o conceito principal, aprendeu um aprofundamento e o diagrama de fases que você não encontra geralmente em aulas juntas com temperatura de fusão e ebulição, e ainda eu fiz um exercício de um vestibular extremamente concorrido, que é a FUVEST. Olha
como que foi importante essa aula para o seu desenvolvimento e olha como que seu conhecimento está construindo ao longo dessa playlist, tranquilo? Olha quantos conceitos você utilizou nessa playlist que você já aprendeu antes. Você utilizou substância, utilizou um pouco de energia por conta da energia cinética, utilizou a parte dos estados físicos, tranquilo? Que foi da aula anterior. Você utilizou também o que? As propriedades da matéria para você conseguir resolver aquele exercício. Então quero que você veja o seguinte, a química básica ela não vai te ajudar só de você assistir ela, mas quando você une a química básica, você une um ponto com o outro, você transforma isso na resposta de um exercício, que foi exatamente o que aconteceu agora com o exercício da FUVEST. Tranquilo? Então eu espero que eu esteja te ajudando. Caso você não for inscrito, se inscreva aqui, por favor, deixe seu like e comente aqui para eu saber que eu tô te ajudando, que isso me ajuda demais, beleza? Agora, eu não quero que você saia disso daqui. Eu quero que você vá para a próxima aula, que é aquela próxima aula que ela vai te ajudar em quê? Ela vai te ajudar na parte das misturas. Eu vou falar muito melhor a respeito agora das misturas, como que elas ocorrem. Tranquilo? Então vai para a próxima aula, que é sucesso. Beleza? Então até a próxima aula.